Olá, queridos amigos. Vamos falar sobre a lição de segunda-feira, dia 14 de junho. Vamos falar sobre a morte de Jesus e o novo pacto, ou a nova aliança. No estudo de hoje, nós vamos ver que o sacrifício de Jesus fez algo maravilhoso por todos nós. Ele nos resgatou da vida de pecados e nos concedeu o direito de sermos filhos de Deus pela graça. Isto é maravilhoso. O ser humano estava afastado de Deus, distanciado, e através do sacrifício de Jesus, o ser humano foi tornado filho de Deus. Por isso que João diz assim: mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É um poder. Ser filho de Deus é um poder. Deu-lhes o poder. O que Jesus fez foi um resgate, que significa salvar. Ele nos resgatou. Ele nos salvou. As pessoas estavam perdidas, sem nenhuma condição, e Jesus veio para salvar. Vemos isso mais claramente nos versos de Colossenses capítulo 1, 13 e 14, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Esse resgate foi efetuado através do amor. Foi um resgate de amor. Jesus Cristo vir a esse mundo para nos resgatar por amor. Quando houve um surto de febre amarela em quase todo o mundo, um navio francês foi detectado com pessoas com sintomas da febre amarela. E era proibido os navios aportarem estando com suspeita de febre amarela, pois as pessoas infectadas foram colocadas numa ilha. E ali então um médico veio da França e através de um barco com um potente binóculo, ele examinou as pessoas que estavam ali naquela ilha e deu o diagnóstico: febre amarela. As pessoas gritavam em desespero, mas não havia cura ainda para a febre amarela e tiveram que morrer ali sozinhos, sem nenhum tipo de medicamento ou de amparo. Jesus Cristo sabia que ele podia ser contaminado em nosso mundo, mas ele desceu neste mundo, ele abordou este mundo para salvar as pessoas. Isso chama-se resgate por amor. Por isso que o resgate por amor sempre foi elogiado como algo assim merecedor de toda a honra. Uma criança foi raptada por uma águia. Era muito comum em tempos atrás, crianças brincando no quintal, aquelas águias gigantescas passavam e com suas garras apanhavam a criança pela roupa e levavam para as alturas. Pois uma criança foi assim raptada por uma dessas águias. E as pessoas desesperadas olhavam até a águia subir na mais alta montanha e depositar a criança no ninho. As pessoas disseram: vamos ter que resgatar essa criança. Um homem da montanha disse: eu vou, eu conheço a montanha. Mas ele subiu, na metade da montanha, desistiu e voltou e disse: é quase impossível. Eu sou uma pessoa experimentada, não consegui subir além daquele ponto. Um homem escalador de montanha disse: eu vou. Mas ele estava demorando muito, e ele se cansou e voltou e disse: gente, eu vou continuar amanhã esse resgate, porque hoje eu não estou conseguindo, estou muito cansado. As pessoas estão confabulavam: o que podemos fazer para resgatar essa criança? Foi então que alguém viu uma pessoa subindo. Tem alguém subindo a montanha, e passo a passo aquela pessoa ia galgando as alturas, até que chegou no ninho da águia, resgatou a criança e trouxe ela de volta. Quando as pessoas se aproximaram da pessoa que trazia a criança, descobriram que era uma mulher. E descobriram: mas por que a senhora foi buscar essa criança? A mulher disse: porque ele é o meu filho. Resgate por amor é isso. Não mede sacrifício para ir atrás daquele que precisa ser resgatado. Pergunta número 1. Pedro disse que nós fomos resgatados. Mas de que forma isso aconteceu? No livro de 1 Pedro 1, 18 e 19, Pedro diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas vocês foram resgatados com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito, o sangue de Cristo. Ser resgatado significa que o Senhor Jesus Cristo, nosso parente espiritual, nos tirou da escravidão do pecado por meio do seu sangue na cruz, e fez isso por todos nós. Na lei de Moisés havia um espaço para o resgate. Se uma pessoa estava em dívida e com alguém que lhe havia pego dinheiro ou tomado mercadoria e não tinha com que pagar, a pessoa se doava como escravo para pagar a dívida. Então a dívida, vamos dizer, era 100 mil,
300 mil, a pessoa estipulava, dizia, olha, vou trabalhar então como escravo para você por 10 anos ou por 5 anos, até pagar a dívida. E então a pessoa ficava lá como escravo, e a família passando necessidade. O que poderia fazer um parente da pessoa que estava em escravidão? A pessoa ia lá e perguntava, quanto é a dívida? A dívida é 300 mil, então eu estou pagando a dívida, eu quero o meu parente de volta. Então concedia a liberdade e aquele parente era tido agora como uma pessoa livre, voltava para a família e voltava em boas condições. Isso que é resgate, era o resgate na lei de Moisés. Jesus Cristo fez conosco quase uma coisa semelhante. Ele nos resgatou da escravidão, do pecado, e nos deu então assim a redenção, porque nós estávamos como escravos do pecado, tínhamos uma dívida monstruosa, não tínhamos com o que pagar. Jesus veio e disse, eu pago a dívida desse meu filho, e pagou e nos resgatou. Por isso que quando a gente olha para Jesus Cristo na cruz, nós temos que ter um sentimento de gratidão, porque por meio de Jesus nós temos a redenção, nós conquistamos um nível superior, um nível de redenção, um nível de libertação, que nos dá assim acesso a Deus, nos traz promessas de vida eterna, promessas da presença do Espírito Santo em nossa vida, de sermos chamados filhos de Deus. Tudo isso são garantias que Jesus trouxe na cruz. A morte de Jesus e o novo pacto foi algo espetacular para toda a humanidade. Ou seja, com a morte de Jesus, com o sangue de Jesus, nós fomos comprados na cruz através do Senhor Jesus Cristo. Pergunta número 2, qual é a mensagem que esses dois textos têm em comum? Primeiro texto, Romanos 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Segundo texto, 1 João 5, verso 11 e 13, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Qual é o ponto comum que tem nesses dois textos? O ponto comum é Jesus Cristo é o nosso Salvador, e a vida eterna será concedida a todos aqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador. Essa é a base da aliança. Foi a base da aliança com Adão, foi a base da aliança com Noé, foi a base da aliança com Moisés, foi a base da aliança com Abraão, foi a base da aliança com o povo no exílio, e é a base da aliança conosco hoje, a nova aliança. A morte de Jesus garantiu todas as alianças. Por isso, no Éden, todos perderam o direito da vida eterna, mas no Calvário, todos adquiriram o direito da vida eterna. Jesus quitou a dívida e eliminou o problema da pendência que o ser humano tinha com a lei. Agora, o ser humano pode de novo voltar a transgredir, mas já está pago o preço na cruz. Então a pessoa se arrepende e volta-se para Deus. Salomão diz, aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, nem fisicamente, materialmente, nem espiritualmente, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Por isso, nenhum ser no mundo ou no universo poderia pagar a dívida do nosso pecado. Só um ser poderia fazer isso, Jesus Cristo. E Ele assumiu essa posição e nos resgatou. Isso é amor. Nós poderíamos ser deixados neste planeta para envelhecermos, morrermos e o ciclo de vida acabar, e ninguém nunca mais se lembrar de que a Terra foi um planeta feito pelas mãos de Deus. Mas Jesus disse, não, eu vou resgatar, eu quero eles de volta no paraíso. E Jesus então pagou o preço maravilhoso. Ellen White, no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 348, ela diz o seguinte: fostes escolhidos por Cristo, fostes resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro. Apresentai diante de Deus a eficácia desse sangue. Dizei-lhe, sou teu, pela criação e pela redenção. Devemos ser gratos a Deus porque Ele nos salvou. William Spencer estava indo para a igreja num sábado de manhã. Quando ele olhou, tinha um navio no lago Michigan, um navio naufragando. Tinha uma senhora segurando um pedaço de madeira e afundando e subindo à tona. Sabe o que fez William Spencer? Tirou o seu casaco, pulou na água e trouxe essa mulher em segurança para a praia. Voltou outra vez para o navio que estava afundando e trouxe mais uma pessoa. Voltou de novo, até que ele caiu desmaiado na praia de tanto cansaço. Salvou 17 pessoas.
A esposa de William Spencer disse que 30 anos depois, nenhuma dessas pessoas nunca ligou ou nunca escreveu uma carta agradecendo por terem sido resgatados da morte. Pessoas que talvez tenham um sentimento de ingratidão. Não podemos ser ingratos com Deus, nem com Jesus. Eles nos salvaram, providenciaram toda a salvação. E hoje o Espírito Santo nos conduz no caminho da salvação. Graças a Deus, graças a Jesus e graças ao Espírito Santo. Eu vou orar. Deus querido, obrigado pela providência da salvação. Obrigado que o Senhor planejou esse plano maravilhoso da redenção para nos resgatar. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício. Obrigado, Espírito Santo, porque nos guia para o céu. Que o Senhor receba a nossa gratidão do coração nesta lição, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe você. Curta a nossa lição aqui no Facebook e também no YouTube, se inscrevendo e colocando o seu ok, seu joinha, e faça o seu comentário. Gostei, não gostei? Isso é muito importante. Deus abençoe você. Fica com Deus.